Alô, alô, acadêmicos e acadêmicas do FuteClass, uma boa tarde a todos, iniciando mais uma live FuteClass especial. Aproveite para se inscrever em nosso canal do YouTube, seguir nosso Instagram, ativar o sinal lá, o sino, do canal do YouTube, deixar o seu like nos vídeos e nos acompanhar. É o FuteClass transformando o futebol pela educação e transformando a educação pelo futebol. Hoje vamos receber o executivo de futebol do Santo André, Edgar Montemur, assim que ele enviar a solicitação de participação aqui. Alô, Cacique Filmes. Boa tarde, meu amigo. Tudo bom, Caio? Prazer falar com Tudo, você. me escuta bem? Escuto. Tá me escutando bem também? Tranquilo? Também. Pessoal que estiver aí nos acompanhando pode também informar se está o áudio legal, a imagem legal. Qualquer probleminha técnico a gente vai resolver. Edgar, muito obrigado por ter aceito participar aqui com a gente. A gente já fez mais de 60 lives aqui desde que começou a quarentena. O FuteClass tem esse objetivo, esse propósito de engajar, de proporcionar, né? Nosso jargão é transformando o futebol pela educação e transformando a educação pelo futebol, pelo lado social, pelo lado importante que o futebol representa para o país. E você vai ser certamente mais um bate-papo de muita qualidade, que eu tenho certeza que quem nos acompanhar agora vai aprender muito. Quem também não puder nos acompanhar agora, depois essa live sobe para o YouTube, já convido a todo mundo para se inscrever no canal. Eu tenho certeza que vai aprender bastante. Então, muito obrigado por ter aceito esse convite e participar com a gente. Eu que agradeço, Caio. Um prazer imenso falar com vocês aqui. Parabéns pela iniciativa. Acho que é esse o caminho. Como você falou, o futebol não pode estar longe da educação. Pelo contrário, ele tem que estar caminhando lado a lado, de mãos dadas. E essas conversas, elas só fazem o futebol crescer. O Brasil precisa bastante desse tipo de conversa, de pessoas interessadas em aprender, em se aprofundar, em conversar um pouco além do que normalmente é falado em relação ao futebol, só resultado, contratação, quem perdeu, quem ganhou, quem vai ser mandado embora. Enfim, o futebol é muito mais do que isso e é muito importante que conversas como essa aconteçam e é um prazer grande, espero contribuir com o que eu sei, o que eu aprendi nesses 15 anos de profissão. E com um pouco assim, você falou das 60 lives e vocês já conversaram com muita gente competente aí, a minha responsabilidade aumenta, né? Ah, vai tirar de letra. Edgar, tu tem um fone? Talvez ficaria um pouquinho melhor se você tiver. Se você quiser ir buscar, não tem problema não. Eu posso procurar. Você quer que eu procure? Você que manda. Não, então vamos continuar aqui. É porque tá um pouquinho de Não eco tá, aqui, mas se o pessoal... Mas tá dando para escutar perfeito aqui. Qualquer coisa o pessoal fala aqui pra gente. Vamos tocando então. tá com É, eco? tá com um pouco de eco, a hora que você fala. Mas vamos tá dando para escutar bem, vamos lá. Edgar, eu gosto de começar com uma pauta aqui que é a seguinte. Eu vi seu currículo que você é do direito, a gente já entrevistou outros executivos, o Lucas Grubes, que é do direito, ontem a gente teve com o Ximenes, já é da educação física, o Klaus Câmara, que teve aqui também, é da educação física, e eu gosto sempre de estar um pouco repetindo essa pergunta, porque eu vejo que cada vez mais profissionais que são do direito também estão sendo exigidos no futebol, e eu acho que independente da graduação, um tem que buscar um complemento do outro, né? O profissional de educação física vai ter que buscar um conhecimento básico, pelo menos em contratos, em questões de direito desportivo, que é fundamental, né, para o cargo de executivo de futebol. E você, porventura, vai ter que buscar também um conhecimento básico em preparação física, para você conversar com seus profissionais do departamento de futebol, entender o que é modelo de jogo, entender o básico de tática. Como que você fez na sua formação para buscar esse conhecimento complementar aí, que o direito talvez não possa te fornecer? Caio, você já falou bastante do que em poucas palavras, do que é a profissão de um executivo de futebol. E realmente, dentro de um clube de futebol, de todos os departamentos que estão inseridos nessa realidade de um clube, o executivo de futebol é a pessoa, sim, que precisa ter conhecimento de todas as áreas. Obviamente, em algumas áreas, o conhecimento ele tem que ser completo e aprofundado ao máximo. Outras áreas, esse conhecimento tem que ser básico, mas o conhecimento tem que haver.
Como você disse, eu sou formado, sou advogado, formado aqui na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, cidade que eu nasci e onde eu moro até hoje. E a partir desse conhecimento, a primeira coisa que eu fiz, a partir do momento que eu comecei a trabalhar com futebol, foi buscar o conhecimento específico na minha área, né? Então, procurei estudar contratos, contratos de formação, enfim, toda a regulamentação necessária para um advogado estar inserido no mundo do futebol na parte desportiva. A partir daí, passei para tentar conhecer e aprender mais de todas as áreas que a gente acabou de comentar. Então, o primeiro curso, a primeira pós que eu fiz uma pós em marketing esportivo na ESPM, aqui de São Paulo. Depois procurei aprofundar num curso de especialização na GV, um curso de gestão de pessoas, organização motivacional. A partir daí, busquei o conhecimento que você acabou de dizer em relação ao modelo de jogo, sistema de jogo, um pouco de parte de física, num curso que eu acabei de terminar no final do ano passado, na ATFA, na Associação dos Treinadores de Futebol Argentino, onde eu concluí a minha licença C e a minha licença B. E, em cima disso, a gente continua sempre buscando cursos, buscando seja um curso de especialização, seja um curso rápido online. Temos ótimos cursos oferecidos, seja na Universidade do Futebol, seja em papos como o de ontem que você teve com o Ximenes, que a gente, às vezes, vale muito mais do que 6 meses de curso, né? Então, é necessário para um executivo e para quem quer entrar nessa área que se conheça tudo a respeito do departamento de futebol. Legal, Edgar. Vou dar até um abraço para o Felipe Ximenes, que entrou aí. Quem perdeu a live com ele ontem está disponível no YouTube, está sensacional. Aproveite para se inscrever lá também, porque ele realmente deu uma aula para a gente. Agora vamos lá, Edgar, aproveitar que você é do direito, a gente tem diversos acadêmicos aqui, a gente tem um grupo exclusivo de WhatsApp para pessoas do FuteClass aqui, que a gente troca ideia, faz discussões, e tem muitos estudantes de direito lá, e uma discussão contínua é a questão do contrato relacionado ao direito de imagem, salário. A gente sabe que tem uma norma anti-elisiva na Lei Pelé, que determina que o limite máximo de imagem é até 40%. Mas como que é a sua cabeça na hora de definir isso, né? Existem prós e contras, né? Por um lado, a Receita tem autuado alguns clubes com a questão da contribuição previdenciária patronal, porque entende que talvez a imagem ela possa ser uma forma de fraude, mas por outro lado também pagar 100% na carteira é ruim para vocês pelos encargos trabalhistas. E eu também já vi dirigentes de clube que às vezes realmente paga 100%, porque dá uma segurança maior. Como que vocês têm trabalhado esse aspecto aí do contrato na prática, entre direito de imagem e salário, essa confusão aí que o pessoal gosta de discutir? Caio, na minha opinião é algo simples, né? A partir do momento que você tem uma regulamentação que diz que você pode pagar 40% do salário, vamos dizer assim, como imagem e 60% na carteira, desde que você realmente trabalhe a imagem do seu funcionário, do seu atleta, seja através das redes sociais, seja através de trabalhos sociais, uma aparição pública, enfim, se você tiver dentro do seu departamento aí, você vai englobar ali o departamento de marketing, o pessoal do sócio-torcedor, no clube que tiver um sócio-torcedor ativo. Se você tiver campanhas que trabalhem realmente a imagem do seu atleta, eu acho que está mais do que definido que você está pagando 60% na CLT pelo trabalho exercido como atleta de futebol e 40% você está fazendo de acordo com o que você ganha através da imagem do seu funcionário. Então, eu acho que o clube que trabalhar da forma correta e como o legislador procurou buscar quando regulamentou esse tipo de situação, eu acho que fica tranquilo você provar que realmente esses 40% não são imagem, não são salário, e sim a imagem que você trabalhou. Então, eu vejo que só tem problema nesse tipo de coisa o clube que realmente está usando o contrato de imagem para pagar salário e recolher menos imposto. Interessante, Edgar. Você tocou num ponto aí bem legal da questão da exploração de imagem. Você está como executivo de futebol, claro que você trabalha um pouco mais para a atividade fim do futebol, né? O futebol propriamente dito.
Antes disso, só dar um alô para o Tcheco, que está nos assistindo, foi nosso entrevistado de semana passada, o Leandro, que é diretor comercial do Grupo Band Minas, amanhã é o nosso entrevistado aqui da live, quem vai conduzir é o Dr. Guilherme. Então a gente estava falando da questão da exploração de imagem, e eu queria que tu comentasse um pouco do marketing dos clubes, a questão, às vezes, que são explorados de forma muito de curto prazo. Às vezes os clubes de menor poderio financeiro, que estão em cidades ou bairros que precisam, por exemplo, de ações de responsabilidade social para você cativar a comunidade, como que você pode primeiro envolver a comunidade que está ao seu redor, e até falta às vezes um pensamento de longo prazo, porque se você atender socialmente ali determinado grupo, esse grupo tende no futuro, né, num prazo maior, ser um consumidor do seu clube, ser um torcedor, atender crianças, escolas. Como que você vê então a exploração de imagem do atleta para fazer esse tipo de ação e a importância dele, talvez a longo prazo? Primeiro, Caio, que essa exploração de marketing, o potencial que os clubes brasileiros têm, seja ele os clubes gigantes, mas mesmo os pequenos e médios, como você disse, na região que eles estão inseridos, o potencial é enorme e até bem pouco tempo, pouquíssimo explorado. O que a gente vê, pelo menos na minha opinião, são os clubes grandes, né, de Série A de brasileiro, sim, fazendo trabalhos bacanas, já começando um caminho que na Europa e até em clubes vizinhos nossos aí na Argentina, por exemplo, já exploram de uma maneira melhor há mais tempo. Você já começa a ver clubes grandes realmente explorando todo esse potencial. Mas em relação aos clubes pequenos, principalmente, o que eu vejo e os médios esses clubes ainda brigando com situações simples, que seriam simples para uma empresa, e o clube não deixa de ser uma empresa, como se preocupar com salário, com um calendário, o que vai ter para jogar no segundo semestre, problemas de infraestrutura, de parte de infraestrutura de física mesmo ali, de não ter um espaço para treinar. E aí você deixa uma área importante, uma busca de patrocínio através do marketing, ou a responsabilidade social que o clube tem dentro do Brasil, ou dentro da realidade regional de cada clube, isso aí ficou um pouco à parte por conta disso. Então, eu vejo que os clubes pequenos e médios estão muito longe de fazer um trabalho correto no que se diz respeito à responsabilidade social e marketing. E os atletas, eu acho que vai na mesma linha, né? Você vê alguns atletas de alto nível e de grande relevância para a sociedade fazendo alguns trabalhos, um trabalho aqui, um outro trabalho acolá, mas vejo que também fica um pouco aquém de tudo que poderia ser gerado, tanto individualmente pelos atletas, como pelos clubes. Interessante, Edgar. Agora vamos falar um pouco de categoria de base, né? Eu me lembro, talvez há uns 2, 3 anos atrás, a gente fez um evento aqui do Futeclass e veio o Paulo Brax e o Anderson Moreira, que na época era treinador do América, e o Paulo Brax, salvo engano, tinha acabado de assumir o departamento de base, e eles mencionaram uma coisa que eu guardei interessante, que é que quem revela mesmo o atleta normalmente são os clubes de menor poderio financeiro, porque eles não têm tanto disponibilidade para poder ir no mercado, contratar vários jogadores, então realmente tem que dar uma atenção muito especial para a base. A gente sabe que o grande desafio hoje do atleta de base é a transição, né, dali do sub-20 para o profissional, acontece diversas dificuldades ali. Como que vocês têm trabalhado essa transição para otimizar o desenvolvimento desses atletas? Primeiro, Caio, fique bem claro que as realidades dos clubes no Brasil, elas são completamente diferentes, mais do que diferentes, elas são abismais, né? Então, no meu caso, eu trabalho há 15 anos nessa função como executivo, 14 no São Bernardo e agora 4 meses no Santo André. E eu tenho certeza que a realidade desses dois clubes é completamente diferente da realidade de um clube grande. Então, a gente muitas vezes fica refém da realidade do clube, da estrutura, do calendário, e a gente acaba não trabalhando da forma como gostaríamos, né? Esse é um problema. Se você começar a pegar os pequenos problemas no futebol brasileiro, eles juntando uns aos outros, impedem muitas vezes os clubes de fazerem o que deveria ser feito, né? Mas o que eu vejo em relação a essa transição, primeiro, a precocidade com que os nossos atletas estão indo para fora do país e, consequentemente, a necessidade dos clubes em seus plantéis profissionais de ter alguém
para substituir aquela peça que foi vendida ali com 17, 18, 19 anos, que já está negociada e se apresentando em clubes do exterior. Isso é um grande fator que acaba acelerando o processo de formação e deixando, às vezes, algumas coisas não trabalhadas. Outro fator é a idade. Por exemplo, no estado de São Paulo, você tem uma Copa São Paulo de Juniores que vai até determinada idade e depois você não tem uma competição. Esses atletas acabam uma Copa São Paulo de futebol juniores, por exemplo, 99% deles não estão prontos para estar no clube, né, no time profissional e principal do clube. Só que não há uma competição nesse meio termo para terminar essa formação. Muitos jogadores ali precisam ainda terminar talvez uma maturação ou trabalhar melhor a parte técnica. E isso também acaba deixando os clubes reféns de uma formação capenga. Então eu vejo que são vários fatores que a gente poderia colocar como dificultadores dessa transição. Eu citei alguns só. Interessante, Edgar. Agora, um outro tema que tem sido especulado, vou aproveitar que você é do direito, dar um alô também para o Leonardo Barbosa, que entrou aí, diretor de competições da Federação Mineira de Futebol, vem fazendo um grande trabalho aqui, já gravamos uma live muito legal com ele também. Vou aproveitar que você é do direito e tem se discutido durante essa pandemia a volta do TPO, né, que é a cessão de direitos econômicos para terceiros que não sejam o clube e o atleta, né, ou algum dos clubes que estejam no passaporte do atleta para trás. Isso talvez na tentativa de ajudar o clube dele poder voltar a ceder direitos econômicos para empresas, empresários, né, pessoas que não estão incluídos hoje no conceito de terceiros. Como que você vê isso? Se precisa regulamentar, até o Marcos Mota veio aqui e falou que acha que é uma boa, acho que a FIFA, não sabe se a FIFA vai acatar isso, mas tem alguma possibilidade, mas se voltar tem que ser muito bem regulamentado. Você acha que pode ajudar mesmo, principalmente os clubes de menor poder financeiro, que são os que estão mais sofrendo agora com essa pandemia? Não, Caio, eu acho que tudo que for regulamentado, como você acabou de dizer, com regras que impeça que os clubes, os empresários, os envolvidos, no caso dos direitos econômicos que a gente está discutindo agora, que isso seja usado de uma forma errada ou abusiva, né? O grande problema que a gente via ali atrás eram clubes que não eram mais donos dos seus jogadores. Eu acho que isso não é saudável. Acho não. Todo mundo tem certeza que isso não é saudável para o futebol, nem como negócio, nem levando para a parte técnica, enfim, não é algo que deve acontecer no futebol. Mas é lógico que não só os clubes pequenos com certeza, uma regulamentação e a possibilidade de você fazer uma parceria, seja com uma empresa, ou com um terceiro, ou com uma pessoa física que tem interesse em aportar um dinheiro no clube em troca de um percentual, obviamente, menor do que o clube tem de determinado jogador, isso aí com certeza vai ajudar os clubes, né? Principalmente os menores, mas mesmo os grandes clubes, eles têm essa necessidade, é algo que é cultural no país, é cultural, sempre aconteceu esse tipo de coisa. O único fator realmente que a gente precisa se ater e tomar cuidado é regulamentar para impedir que os clubes voltem a ser reféns dos empresários e não ter mais o controle dos seus jogadores. Interessante. Dá um alô também aí para o Gabriel Popolo de Almeida, psicólogo do São Paulo, fez uma live muito legal com a gente. Abraço, Gabriel. Então, Edgar, outra pauta que a gente tem discutido aqui, né? A Lei Pelela permite o primeiro contrato profissional a partir dos 16 anos. E o Fábio Carilli esteve aqui e comentou com muita propriedade que nos grandes clubes, principalmente, hoje com 16 anos, os atletas já ganham um absurdo, né? Então acaba que mentalmente é uma coisa até difícil de trabalhar. O Gabriel esteve aqui com a gente conversando sobre isso aí. Também dá um alô pro Bruninho do Cenas Lamentáveis, então a galera bacana entrando aí. Você acha que num clube que o poderio financeiro é menor, igual no Santo André, você consegue formar um atleta mentalmente melhor para esse tipo de situação? Porque você não vai ter condição de dar um salário tão alto como com um clube grande a partir do primeiro contrato de 16 anos, né? Não, em relação especificamente a esse ponto que você tocou, realmente esse problema não vai acontecer numa equipe que você acaba pagando
um salário mínimo, um pouquinho mais, para aquele atleta que atinge a idade para fazer o seu primeiro contrato. Né? O que você acaba tendo em relação, até expondo um exemplo do Santo André, ou mesmo do São Bernardo, é a diferença de salário entre esse atleta que acaba se profissionalizando no seu clube e o atleta que você contrata pontualmente para a disputa de um campeonato paulista, por exemplo. Então, esse é um problema que você tem no time pequeno e que mentalmente você precisa preparar sim o seu atleta, porque é difícil que ele entenda que dentro do clube que ele foi formado, dificilmente ele vai ganhar o que o atleta que foi contratado vai ganhar. Isso num clube pequeno. É difícil. Até porque o clube pequeno, a ideia dele na formação é gastar menos quando ele estiver no elenco profissional, e não gastar igual o atleta que você vai buscar. Então, é outro tipo de trabalho que você vai realizar mentalmente com um atleta que vira ali, assina o seu primeiro contrato profissional aos 16, 17, 18, enfim, dependendo ali do momento que o clube julgar necessário. É um outro trabalho e um outro problema que acaba acontecendo. Eu acredito que todos os clubes tenham os seus problemas específicos. Os grandes clubes têm os dele e os pequenos têm os nossos, né? Interessante, Edgar, ainda sobre base, contratos, por outro lado, se faz muito importante também vocês assinarem o contrato de formação, né? Que tem ali a bolsa, que é um valor bem pequeno, e por outro lado, ele gera alguns mecanismos de solidariedade, até com uma prioridade em assinar o primeiro contrato, e se não assinar, a Lei Pelé prevê alguns ressarcimentos. Tem outros mecanismos que não estão previstos na Lei Pelé, que estão previstos na legislação internacional. De modo mais prático agora, para quem está entrando, para quem quer aprender como é que funcionam esses mecanismos, qual que é a importância desses contratos envolvendo isso, de vocês ficarem atentos, e também como é que vocês fazem para ficar atentos com esses jogadores que já passaram no clube há muito tempo? Vocês têm um banco de dados, a FIFA parece que agora vai criar uma espécie de banco, né? Que esse dinheiro tem que ser depositado lá e o clube que tem o direito tem que ir lá buscar, mas eu não sei como é que está isso. Conta um pouco dessa importância desses mecanismos todos de solidariedade e as variáveis que existem dentro disso. Cara, na verdade, todos esses mecanismos, eles servem para garantir, né, todo o direito relativo ao que o clube, seja ele grande ou pequeno, investiu na formação daquele atleta. Né? Como você disse, obviamente que um clube grande ele vai investir bem mais e dentro do seu contrato de formação ele vai ter a sua garantia de um retorno financeiro, seja através de um mecanismo de solidariedade ou de uma venda futura. E o clube pequeno é a mesma coisa. Dentro da sua realidade, o clube pequeno, isso aí é muito importante para que ele não apenas sirva de celeiro de jogadores para os grandes, mas que ele também tenha um retorno financeiro, mesmo que menor do que o clube grande. É óbvio que isso tem que acontecer, mas isso serve de segurança, né, para o clube pequeno, para que no futuro ele continue melhorando o seu processo de formação e não perdendo jogadores, como acontecia num passado não muito distante. Interessante, Edgar. Agora eu vou falar um pouco de captação de atletas, principalmente aqueles lá da iniciação, né, de a partir dos 9, 10, 11 anos. O que eu observo às vezes é que os clubes, principalmente os grandes, eles não aproveitam tanto a localidade deles, né, assim, de captar o que está na região deles, até para depois não ter tanto custo de alojamento, de transferência da família e diversos outros. Eu estava estudando, fazendo um curso da Universidade de Futebol, e o Barcelona, né, guardado as devidas proporções, mas ele prioriza 70% da captação dele primeiro na cidade de Barcelona, depois um percentual na Catalunha, depois na Espanha e depois, por último, ele vai assim para o resto do mundo. Como que vocês aí no Santo André têm aproveitado isso, de buscar aí na região de vocês, né? O estado de São Paulo também é muito populoso, e como que vocês têm trabalhado nesse aspecto, de buscar a captação primeiro na região de vocês? Não, um clube menor como o Santo André, e não digo menor só em relação ao poder de investimento e à estrutura física disponível para um processo de formação de seus atletas, mas até pelo poder, até pela quantidade de funcionários envolvidos no dia a dia do clube,
Com certeza, não vou dizer 100%, mas 90% dos atletas que um clube como o Santo André busca, ou São Caetano, aqui na região do ABC, São Bernardo, Água Santa, acaba saindo da região, né? Da região do Grande ABC, aqui da Grande São Paulo. Os atletas que acabam não sendo é, captados pelos outros grandes, né? Pelos 4 clubes grandes, acabam procurando os clubes do interior, da região aqui. O Juventus fez muito isso e vem melhorando novamente essa captação. Então eu vejo que ela é bastante localizada e regionalizada. Dificilmente um clube do tamanho do Santo André em relação ao investimento vá buscar um jogador de outro estado. É difícil isso acontecer por conta de estrutura física principalmente. Então, essa captação acaba acontecendo dessa forma. Muito diferente aí do que a gente vê nos clubes grandes, que não só olham ao seu redor, mas estão com scouts e captadores em todos os cantos do Brasil, né? Interessante, Edgar. Agora, uma outra pauta que eu queria abordar com você, né, o Santo André é o líder do Paulistão, né? Então, nessa período de pandemia, e ontem até fui puxado a orelha um pouco pelo Felipe Ximenes, que eu fui anunciar a sua live de hoje aqui, falando, não, e ele tem razão, assim, a gente não pode mensurar muito o trabalho das pessoas, o executivo, só pelo resultado final, né? Tem todo um processo por trás, e às vezes o resultado não vem, também não quer dizer que o trabalho está ruim, tem muita coisa que o futebol precisa enxergar um pouco mais a longo prazo. Mas qual que é a importância na contratação de um treinador? Eu gosto muito da frase do Ricardo Drubsky, no livro dele, Universo Tático, que ele fala que o futebol é o esporte que o menos favorito, né? O pior tem mais chance de ganhar do melhor, né? Porque assim, por mais que você gaste muito dinheiro, mas é o esporte, cara, que é isso que dá a paixão do futebol, né? Talvez por isso que seja tão apaixonante, porque tem muita chance do menor ganhar do melhor, por causa que é um jogo muito tático, estratégico. Então, assim, como que vocês são criteriosos aí na contratação do treinador, justamente por esse lado estrategista, de saber que o menor pode ganhar do melhor? Primeiro, eu queria falar 2 coisas, Caio. Concordo plenamente com o Ximenes. Você não pode julgar um resultado, um trabalho só pelo resultado, né? E a gente, no Santo André, tem bastante certeza de que se você for pôr na ponta do lápis a estrutura física a estrutura de trabalho que o Santo André disponibiliza para os seus funcionários e para os seus atletas, o que foi investido, a diferença do que o Santo André tinha na competição para o que tinha um Red Bull, um São Paulo, um Palmeiras, mesmo um Grêmio Novo Horizontino, um Mirassol, que são clubes pequenos, mas que tem uma estrutura física muito, muito legal, muito bacana e adequada. Se você fosse botar na ponta do lápis, você com certeza chegaria à conclusão de que o Santo André não deveria estar em primeiro. Mas são coisas do futebol, né? Dentro da realidade do Santo André e de todos os problemas que a gente encontrou no Santo André, a gente fez coisas boas, né? O que o Santo André proporcionou de potencial para a gente conseguiu explorar, e diante disso a gente fez uma boa campanha, né? Mas você não pode dizer que a campanha do Santo André, por ter sido perfeita dentro de campo, foi líder a competição inteira, que não tenha nada para mudar. Pelo contrário, o Santo André tem que andar bastante, mas bastante mesmo, para que esse tipo de resultado não aconteça de 10 em 10 anos e possa acontecer rotineiramente, né? Então isso, com certeza, é um fato. Em relação ao futebol proporcionar que o pequeno não só ganhe uma partida, mas possa ser campeão de uma competição, como o próprio Santo André foi campeão da Copa do Brasil em 2004, diante do Flamengo, no Maracanã lotado. É o futebol, né? Se eu e você, Caio, resolvemos montar um time de basquetebol ou de voleibol e o investidor falar pra gente, ó, nós queremos ser finalista, queremos estar na final, queremos ser primeiro ou segundo. Isso aí tem um preço, né? Provavelmente, se a gente gastar o preço adequado para chegar na final, a gente vai chegar. Dificilmente um time de basquete ou de vôlei, se investir o dinheiro necessário, não vai chegar. No futebol, não. Futebol não é baseado em dinheiro. O dinheiro ajuda muito, mas ele não é a condição sine qua non para que você atinja esse objetivo final, né? E em relação à parte do treinador, é o que eu disse, eu vou usar como exemplo o Santo André, né? Mas acredito que isso sirva para todos os clubes.
Eu acho que um clube, primeiro, na contratação de um treinador, mas não só na do treinador, de um executivo, dos profissionais envolvidos nos seus departamentos, um clube de futebol precisa ter uma cultura. Ele precisa saber onde ele quer chegar e de que forma que ele quer chegar. Eu acho que não é o executivo ou o treinador ou qualquer pessoa que vai direcionar e delimitar e falar como o clube tem que trabalhar ou não tem que trabalhar. Isso tem que partir do clube. A partir do momento que o clube souber a forma como ele quer se portar, seja dentro de campo, seja fora de campo, seja em estratégias de marketing, seja como ele quer ser visto pela sociedade, como que ele quer que o seu time jogue, a partir daí ele vai buscar executivos e, no caso da sua pergunta, o treinador, que mais se adeque à realidade e ao que ele busca no seu clube. Então, o que o Santo André buscou quando foi colocado ao Santo André que ele jogaria uma competição que duraria 4 meses, né? E sendo que o Santo André não tinha nenhum jogador praticamente vindo da temporada passada. Você não tinha uma base. O que o Santo André pensou dentro dessa realidade, uma realidade perversa que tá tentando te empurrar para o fracasso, né? Você montar um time, contratar 26 peças para jogar um campeonato de 4 meses, está muito mais próximo de dar errado do que dar certo. Mas diante do cenário que foi apresentado para o Santo André buscou primeiro um treinador que conhecesse a competição. A partir daí, chegou-se no nome do Paulo Roberto Santos. E alguns fatores foram colocados na mesa. Por exemplo, em relação ao conhecimento não é o conhecimento, como que eu posso dizer? Como que o atleta e a comissão técnica iriam conversar nesses 4 meses? Né? Daria tempo de, em 4 meses, os atletas conhecerem o trabalho do treinador, ou o treinador, vice-versa, conhecer o que cada atleta poderia render? Não dá tempo. Em 4 meses, dificilmente ali você vai decorar o nome de todo mundo, se bobear, brincando, né? Então, o que o Santo André buscou? Montar uma equipe que, em sua maioria, tivesse atletas que já tivessem trabalhado com o treinador, para você minimizar esse processo de conhecimento, tanto de treinador para com os jogadores, como de jogadores para o treinador. Então, o elenco do Santo André, se você for pegar, você vai ver que todos os atletas ali, em sua maioria, trabalharam com o Paulo Roberto Santos em algum momento da carreira. E isso minimizou bastante esse problema de não dar tempo das partes envolvidas se conhecerem. Uma outra coisa bem interessante que o Sport Clube Santo André acertou, independentemente dos resultados, a gente poderia não estar em primeiro, mas acredito que é um acerto, é você tentar montar uma equipe homogênea em relação a objetivos individuais, a salários. Então você tinha atletas que todos tinham objetivos individuais parecidos. Quando você tem atletas que têm objetivos individuais parecidos, o objetivo coletivo fica mais fácil de ser alcançado, né? E a parte financeira também você não tinha nenhum craque, nenhum medalhão, ninguém ganhando muito mais do que o outro. Então, é um elenco homogêneo e que sabia que o Santo André e o Campeonato Paulista eram, sim, uma grande alavanca para você conseguir contratos melhores em competições maiores e em clubes mais estruturados. Interessante, Edgar. Ainda vou chegar um pouquinho mais nessa questão do treinador, da contratação de um treinador. Muito se fala importância do currículo oficial do treinador, né? Que é aquilo que todo mundo consegue ver, que é o modo como ele joga, o modelo de jogo, as ideias táticas dele mais propriamente dita. Mas também tem o currículo oculto do treinador, que muitas vezes não fica visível para todo mundo, né? Que é a forma como ele lidera, como é que ele trata os atletas, como é que é o dia a dia dele, a gestão de crise, a criação de um ambiente. E aí falando de forma geral, né? Não talvez só sobre o Santo André, você como executivo, como profissional do futebol, como que você acha que um clube pode buscar essas informações do currículo oculto do treinador, ou seja, aquilo que não está só na ponta do iceberg, mas abaixo dele? Telefone, informação. Você vai pegar essas informações relacionadas ao dia a dia de trabalho
seja de um treinador como de um atleta, ligando, pegando informação, vendo como foi a passagem dele em determinado clube, em uma realidade, em outra realidade, que o executivo de futebol ele não pode ser preguiçoso nessa hora, não pode ser preguiçoso. Ele, em cima do que o clube busca em relação ao profissional que ele quer trazer, seja em relação a como ele quer a equipe jogando, de que forma que ele quer ver sua equipe jogando dentro de campo, mas também como ele quer que o ambiente seja tratado, como a gestão das pessoas, como a organização motivacional no dia a dia seja tratado. Isso aí vai ter que ser feito realmente pegando informações, sentando e conversando com o profissional que você vai contratar, perguntando, não tendo medo de perguntar, de expor, de mostrar como o clube funciona. Acho que uma conversa olho no olho, expondo tudo o que você espera da pessoa contratada, isso aí minimiza bastante qualquer tipo de problema lá na frente que você tenha pô, não sabia disso ou não sabia daquilo. Não, uma conversa bem olho no olho resolve bastante coisa. E informação, ligar para os amigos e pegar informação. Interessante, Edgar. É muito bacana porque mostra que na busca do treinador vocês primeiro traçaram o perfil, a filosofia do clube, fizeram uma análise para depois buscar o treinador, né? A gente observa que às vezes no futebol brasileiro, ontem eu estava discutindo isso com o Ximenes, tem um certo modismo que é cultural nosso, né? Por exemplo, o Carille ganhou o Brasileiro de 2017, né? E ele era auxiliar, foi efetivado. Aí todo mundo começou a efetivar o auxiliar para virar treinador principal. Esse é o remédio. Depois o Filipão ganhou. Não, então calma, vamos trazer os mais experientes. Esses são os vencedores. Agora o Jorge Jesus ganhou. Não, então vamos trazer português. O Santos trouxe o português, o Avaí trouxe um português que já mandou embora, o Bragantino ia trazer um português, depois trouxe o Conceição, por aí vai. Você acha que essa questão do treinador formar o projeto do clube e não o clube formar o projeto para depois buscar o treinador ideal, você acha que isso é um grande problema do futebol brasileiro? Eu vejo um dos problemas no futebol brasileiro estão relacionados sim à falta do que o clube quer para ele mesmo. Muitos clubes não sabem. Muitos clubes vão no modismo, como você falou. Muitos clubes contratam o treinador, ou o jogador, ou o executivo pelo resultado recente. Lógico. E agora pela nacionalidade, né? São coisas que dentro de uma empresa são inconcebíveis, né? Para mim é claro que nenhuma pessoa isoladamente pode ditar os objetivos de um clube, de uma empresa, né? A não ser que esse clube seja uma empresa, tenha um dono, e o dono é realmente ele que vai traçar as diretrizes para o que ele quer para o clube dele. Agora, os funcionários envolvidos num clube de futebol, eles têm que ser contratados pelo clube de futebol para serem ferramentas da busca de um objetivo pré-estabelecido por esse clube. Então, na escolha do treinador, eu vejo sim, o clube ele precisa saber de que forma que ele quer jogar, ele precisa saber de que forma que a sua torcida gosta de ver o seu time jogar, né? Vamos pegar um exemplo, o Santos. Poxa, você acabou de falar do Carille, do Mano Menezes, são treinadores vencedores, mas que têm um estilo de jogo ali, mais reativo. O torcedor do Santos, será que gostaria de ver o seu time jogando de uma forma mais reativa? Acredito que não. Isso tem que ser levado em consideração. Um gestor, um dono de um clube, o clube precisa saber de que forma que ele quer e que a sua torcida quer ver o seu time jogar, né? Isso a gente está se atendo à parte de campo realmente. Mas isso você pode colocar para tudo, não só dentro de campo, fora de campo, como você quer que o seu treinador se porte. Num mundo político como a gente vive, é importante que você saiba qual o pensamento do profissional que você está buscando, se vai ao encontro do seu ou não. O que você vê muitas vezes os clubes contratando funcionários ou treinadores em que as ideias, seja dentro de campo, sejam fora de campo, vão de encontro, né? Um pensa uma coisa, o outro pensa outra. Já começou errado. Essa relação só vai dar certa baseada em resultado.
O clube só vai aguentar o treinador e o treinador só vai aguentar o clube numa situação dessa se tiver na ponta da tabela, né? Os 2 primeiros tropeços vai ocorrer a troca. É uma coisa óbvia. Agora, se você tem uma sinergia com o treinador que você contratou, com certeza você vai Conhece, né, quem contratou. Claro, você vai ter mais paciência, você vai ser mais complacente, você vai tentar conversar e ver onde tá errando para você continuar um planejamento. Né? Então, eu acho que o clube brasileiro precisa ir nessa linha. A gente já vê bastante clube começando a caminhar na linha certa, né? E aí é por aí, né, Edgar? Como é que. E o conhecimento, né, para debater com o treinador? Como é que eu vou conversar com o meu treinador que não tá dando certo se eu não sei nem o que é modelo de jogo, se eu não tenho entendimento? Então, assim, isso é fundamental. E eu estava conversando justamente também com o professor João Paulo Medina, presidente da Universidade de Futebol, aqui na nossa live, e a gente estava dizendo o tão antagônico que é, né? Porque quem contrata o treinador, às vezes, no futebol, é um cara que não é profissional, que é um dirigente estatutário, às vezes o presidente do clube, que em algumas vezes é um cara que vai só ali no final do dia, porque tem a empresa dele, vai lá, despacha. Então, assim, é absurdo. É uma coisa que a gente estava falando das questões das empresas, como é que é um processo seletivo da contratação de qualquer profissional, e no clube é o oposto, né? Um cara que não é profissional está contratando um profissional. Então, assim, já é um problema. Como que você vê o projeto de clube-empresa, né? O clube-empresa já existe no Brasil há muito tempo, desde a Lei Pelé, que o clube pode se tornar empresa, mas a lei não era tão legal como, por exemplo, os que têm sido discutida mais recentemente, né? Foi aprovada já na Câmara uma legislação do deputado Pedro Paulo, foi para o Senado, e tem um outro do senador Rodrigo Pacheco lá, que é a criação da SAFs, né? Sociedade Anônima do Futebol. Então, essa discussão do clube-empresa tem sido reacendida. Você acha que, então, esse ambiente empresarial, o clube-empresa pode ser uma saída? E aí também, novamente, não falando de Santo André, tá? Falando como o futebol brasileiro como um todo. Você acha que o clube-empresa pode diminuir um pouco essa questão da dimensão política que existe muito nos clubes, de brigas de grupos de conselheiros e tudo, e trazer um lado mais profissional para o futebol? Caio, o que eu vejo em relação ao Clube Empresa, eu trabalhei no Clube Empresa há 14 anos, no São Bernardo Futebol Clube. Ele surgiu nessa primeira conversa, e naquele boom que teve lá atrás, de pô, o clube tem que ser empresa. Na época até parecia que ia ser uma obrigatoriedade, né? Então o São Bernardo ele foi concebido na formatação de uma limitada. Inclusive, à época, os especialistas diziam que esse seria o melhor modelo de formatação jurídica com o clube, uma limitada. Hoje já se fala muito em SA, né? Então são coisas que você vê, em 10 anos, 15 anos já mudou bastante. E realmente dá para ver agora que uma SA seria muito mais inteligente para um clube de futebol em relação a buscar investidores, a você ter ações na bolsa, enfim. Mas voltando à sua questão, o que eu vejo, cara, é que as pessoas muitas vezes atrelam a mudança na roupagem jurídica de associação para a empresa, seja SA, seja limitada, seja o que for, como a salvação e a resolução de todos os problemas. E não é isso. Né? A primeira coisa que precisa ser feita é que o clube de futebol, não importa a roupagem jurídica que ele tenha, ele se porte profissionalmente. Ele precisa ser uma empresa. Não interessa se ele é uma associação. Né? Nós temos vários exemplos no mundo e no Brasil de clubes associativos que se portam como empresas e clubes empresariais que se portam de forma amadora. Então, o primeiro ponto é esse, é a postura, é a conduta, é o que a gente estava debatendo, é você não contratar um treinador e conhecê-lo pessoalmente para assinar a assinatura do contrato. Isso não existe. Você precisa conversar com o profissional. No caso do treinador, a peça principal que você está trazendo, que é o treinador, você não pode conhecer ele no dia da assinatura do contrato. Você tem que conversar com ele 1, 2, 3, quantas vezes for necessário para ver se há sinergia de ideias em relação aos objetivos do clube e aos objetivos do profissional. Então, mais do que transformar os clubes em empresas, falando de formatação jurídica, de roupagem jurídica, a gente precisa mudar a postura dos clubes no dia a dia. Ter pessoas profissionais para tocar todos os setores de um departamento de futebol
precisam ter gente capacitada, qualificada e com condições de fazer aquele clube andar para frente. A partir daí, aí a gente vai ter uma outra discussão. É interessante você transformar o clube em empresa ou não? Aí já é um outro tipo de conversa. E obrigatório não pode ser, né? Porque o artigo 217 da Constituição fala da autonomia, né? Das entidades de administração do desporto, então realmente é uma discussão muito interessante. Agora, Edgar, vamos falar um pouco de processo disciplinar dos atletas, né? De liderança. A gente teve aqui sábado com o Carilli, a gente estava discutindo muito a questão da geração dos atletas pós-anos 2000, muito ligada ao celular, WhatsApp e tal. E às vezes o clube precisa tomar algumas medidas, e ele contando, por exemplo, que no Corinthians o Andrés proibiu o celular assim que desceu do ônibus, entrou no vestiário para o jogo, ninguém mais encosta no celular, está proibido. Como que você vê, assim, quando que o executivo tem que entrar com essas proibições, essas coisas mais disciplinares, quanto que o treinador, né? Porque o treinador já é chato em tudo, bola parada, questões táticas, treino. Se ele for também proibir o celular, for entrar nessas coisas todas nas costas dele, os atletas não vão querer mais ver ele na frente, né? Então, como que você vê essa divisão de tarefas entre executivo e comissão técnica na parte disciplinar? Eu vejo a função do executivo no dia a dia de um clube, ele precisa ser um facilitador. Né? Eu até brinco, comento com algumas pessoas que, pelo menos o meu trabalho, eu vou julgar ele sendo bem feito se eu passar despercebido no dia a dia do clube. Né? Como o árbitro de futebol. O árbitro ele é bom se ninguém notar que ele estava lá. Se você começar a notar que o árbitro... o árbitro é porque ele está aparecendo demais. E eu vejo isso, pelo menos a minha postura dentro de um clube de futebol é essa. É essa. Se as pessoas não estão percebendo que eu estou lá, é porque as coisas estão funcionando. Né? Eu acredito que o treinador ele precisa, sim, estar focado no que ele foi contratado, que é fazer o time jogar, implementar as ideias dele, ele usar o tempo que ele tem para treinar, para pensar em treinamentos, para pensar como ele vai ganhar o próximo jogo, por que ele deixou de ganhar o jogo anterior, ele poder se ater 100% nisso, que é essa a função dele. Obviamente que um treinador ele precisa estar inserido no contexto do clube, porque o clube não são departamentos isolados, tem que ter essa interdisciplinariedade. Mas em relação à sua pergunta, objetivamente, o executivo ele precisa tomar frente. Ele que precisa fazer o papel chato. Né? Obviamente, Seu chato. Sim, levando em consideração o que o clube quer, sempre conversando com o treinador, até porque algumas coisas às vezes são certas, mas naquele momento talvez não sejam interessantes serem implementadas. Isso aí você vai sentir com o treinador. Né? E às vezes até com o capitão da equipe, né? Ou não? Cara, eu sou uma pessoa que primeiro, o que tem é que muita gente dentro de um clube de futebol, ele cobra o atleta que pensa que o atleta pense coletivamente. Não, porque esse é um esporte coletivo, porque você não pode se jogar sozinho, porque você tem um companheiro, mas muitas vezes a gente se porta no extracampo de forma individual, né, pensando que você é a pessoa mais importante daquele clube, que você que é o dono das ideias, que ninguém mais pode te ajudar em relação ao seu trabalho. Isso tá completamente errado. Eu tenho certeza que o melhor caminho é você sentar com o treinador, é você sentar com o atleta, é você bater papo, é você conversar, é você entender, porque todo mundo está dentro do mesmo barco. Por que você vai deixar de conversar com alguém que está inserido no mesmo processo que você e buscando um mesmo objetivo? Né? Então eu vejo que a conversa, a dinâmica no dia a dia ali, ela tem que acontecer, tem que ocorrer. E se ela não for de uma forma natural, que ela seja provocada pelo próprio clube, com conversas periódicas entre os funcionários, entre os setores, entre atleta profissional e categoria de base. Precisa haver essa cumplicidade entre todos os envolvidos dentro de um clube. E tocando num assunto que você colocou em relação à nossa geração e os celulares, realmente esse é um problema. Esse é um problema que esse aí com certeza envolve todos os clubes, seja pequeno ou grande, até porque todo mundo tem um celular. E realmente é uma coisa que o celular ele é muito importante, é uma ferramenta
as ferramentas que estão inseridas dentro do celular, elas ajudam muito, inclusive na gestão e nesse processo de complementação de uma qualidade de trabalho, mas ele precisa sim ter regras para que não passe dos limites, né? Nada pode passar dos limites que acaba atrapalhando o trabalho. Interessante. Edgar, a gente já vai já tá encaminhando aqui para o final, né? Já te agradecer, fazer uma última perguntinha aqui para a gente continuar batendo esse papo. Ainda um pouquinho com a relação de liderança, né? Tem muitas coisas que a gente aprende nos cursos, na teoria, mas tem algumas outras coisas que precisam ser muito na prática, né? Por exemplo, quando você vai ter essas conversas com os atletas, talvez até tenha como estudar um pouco questão de neurolinguística, questão psicológica, mas você, executivo, também precisa aprender a observar o que o atleta diz e aquilo que não é dito, né? Às vezes com determinadas pequenas atitudes, quando ele vai conversar, o modo de olhar para você. Como que você, ao longo da sua carreira, você tem que tentar trabalhar isso, né? Buscar as coisas, né? E tem até uma pesquisa, eu não lembro qual, um livro que eu li, que só 30% da conversa está nas palavras ditas, né? Os outros tantos estão na gesticulação, no olhar, na entonação, na forma de falar. Então, como que você observa essas coisas no dia a dia? Caio, tem até uma frase que eu vou tentar falar da forma como ela não é minha, mas não conseguirei dar o crédito, porque não lembro de quem que é, mas é algo que dizem, mais relacionado a isso que você está falando, das palavras e das atitudes, né? Então, muitas vezes, eu não consigo escutar o que você está dizendo, porque as suas atitudes falam muito mais alto do que as palavras que estão saindo da sua boca, né? Então, muitas vezes a pessoa está falando, mas você não está escutando. Você está vendo o que ela está fazendo. Muito mais importante o que ela está fazendo. Mesmo porque, primeiro que tudo é aprendido. Cara. Tudo você consegue estudar. Não há nada nesse mundo que você não consiga estudar, aprender e complementar o seu conhecimento. Obviamente que o conhecimento na prática, o conhecimento empírico, ele é muito importante. Muito importante. Eu tive o privilégio de começar num clube do zero. Então, eu passei em todas as divisões, na quarta, na terceira, na segunda, na primeira, e trabalhei em todos os departamentos de um clube e pude aprender na prática. Então, muita coisa do que eu sei hoje, e sei muito pouco, tenho que aprender bastante ainda, mas muito do que eu sei hoje foi aprendido errando. Que acho que é a forma mais simples do ser humano aprender. Né? Tenho duas filhas e elas aprendem todos os dias, muito mais com os erros delas do que com o que eu falo. Né? Aliás, numa escala, elas aprendem bastante com os erros dela, muito com o que eu faço e muito pouco com o que eu falo. Né? Então, eu acho que no dia a dia do futebol é bem por aí. É bem por aí. A gente acaba aprendendo bastante com os nossos erros. Tudo que a gente faz é muito mais importante do que a gente fala. A gente vê muita gente falando bonito, falando bacana, e você acaba vendo que o que aquela pessoa fala não é o que ela coloca no dia a dia. Né? Então, dentro de um processo de gestão de pessoas, é óbvio que é muito importante que você procure o conhecimento, até porque se não fosse algo a ser aprendido, não tínhamos inúmeros cursos excelentes para ensinar esse tipo de coisa, tipo de gestão, de liderança, mas é algo que realmente você vai acabar aprimorando no dia a dia. Interessante, Edgar. Quero te agradecer. Vou pedir para você dar uma palavrinha, um recado. A gente tem muitos acadêmicos, como eu te mencionei no início. Dar uma palavrinha ao pessoal que está estudando, às vezes quer inserir no futebol, seja qualquer profissão. Já deixar o convite para todo mundo se inscrever no nosso canal do YouTube. A gente tem agora, toda quarta, um programa resenha com FutClass. Quarta agora a gente vai fazer, você está convidado para assistir, Edgar. A gente vai discutir sobre tática, a evolução tática do goleiro. Vai estar o goleiro Matheus Donelli do Corinthians, o goleiro Felipe Alves do Fortaleza e o Magrão, ex-goleiro do Sport, ídolo na história do esporte aí. Então, dá um recado pra gente aí, pros acadêmicos do FutClass, um recado, uma dica, qualquer coisa que você puder falar pra gente será de grande valia para todo mundo que puder assistir, quem quer trabalhar com futebol aí rapidinho pra gente. Não, primeiro que o conhecimento ele liberta, né? O conhecimento nos liberta. Então, a gente precisa sempre buscar o conhecimento, seja através de um bate-papo como esse, com pessoas que
que estão aprendendo, eu aprendendo com você, você comigo, seja na busca de realmente de um curso. Não tem outra forma de você ter sucesso na sua vida pessoal, profissional, não tem outra forma de um país andar para frente que não seja através da educação, né? O Brasil talvez não esteja no patamar que a gente gostaria, porque falta educação, né? Falta educação em todos os sentidos. Então, que vocês continuem buscando aprender sempre mais. Saibam que todos nós vamos morrer muito longe de saber o que a gente gostaria, muito menos do que a gente deveria. Então, que continue trabalhando, buscando conhecimento. Acho que isso é realmente muito importante. Já em relação ao futebol, quem busca trabalhar com futebol, já deixo um convite aqui também. Eu faço parte da Associação Brasileira dos Executivos de Futebol. ABEX. Na ABEX, isso. 4 vezes ao ano a gente se reúne para exatamente fazer isso que a gente está fazendo. Conversar sobre futebol. Sempre tem 1, 2, 3, 4 palestrantes relacionados a diversos temas, falando para nós e para quem tiver interesse em participar e aprender sempre um pouco mais. Há também a dinâmica ali, a relação interpessoal, o network, né, que acontece. Então, todos convidados a acessar lá o site da ABEX e procurar aí o próximo encontro. E eu tenho certeza que em breve buscar a CBF, Federação Paulista, que tem bastante curso relacionado à gestão, muito bons. E eu creio que em breve, uma das coisas que a ABEX busca, em breve a gente vai ter aí uma regulamentação da profissão. Importante. E a qualificação de todos os profissionais, sejam os que já estão há 15, 20, 30 anos trabalhando, seja os que estão buscando a formação, seja o atleta de futebol ou o treinador que quer migrar de área, todo mundo aí ter a qualificação necessária para que quando estiver nessa posição de executivo, poder trabalhar da maneira correta, de uma forma capacitada e que auxilie os clubes a buscar os seus objetivos. Bacana, Edgar. Só tenho que te agradecer. Quem sabe depois dessa pandemia aí eu vou tomar um café e te conhecer pessoalmente pra gente bater mais um papo. Foi muito legal. Obrigadão. Vai ser um prazer. Um abraço. Obrigado pela oportunidade. Valeu, Edgar. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.